Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane de Moraes Batista, eu sou profissional de educação física e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento, trilhando aí novos caminhos, novas perspectivas e novas expectativas. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Primeiramente, eu gostaria de abordar um tema muito importante com vocês, que é o ageísmo. Não sei se todos têm conhecimento, sabem o que é o ageísmo. Eu conheci há pouco tempo esta palavra, este termo. Este termo ele foi implantado por um médico, gerontologista e psiquiatra norte-americano. Esse tema também pode ser conhecido, né? É similar ao idadismo e etarismo. E o que seria isso? É uma discriminação por idade. Como assim uma discriminação por idade? Por exemplo, quando o empregador ele decide contratar alguém, promover, retreinar ou dispensar algum funcionário com base somente na idade. E isso de você levar em conta somente a idade da pessoa para dizer que ela consegue ou pode ou não fazer alguma coisa é um ageísmo, que é uma discriminação por conta da idade. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está praticando o ageísmo. Um outro exemplo é quando a gente infantiliza a população idosa, falando palavras no diminutivo, dizendo que idosos são como crianças, ou falando, ai que bonitinho, ai que gracinha, coisas desse tipo. Ou quando chama de vovozinho, alguma coisa assim, se você não tem nenhum grau de parentesco, apenas pela idade ou por aparentar ter determinada idade. É necessário que todos os jovens, né, ou mesmo você que é idoso, mas não tão idoso assim, todos nós precisamos ter consciência e ter empatia e se colocar no lugar do outro ao discriminar, ao fazer determinados comentários ou agir de algumas formas, porque todo mundo vai envelhecer, né? Envelhecer é um sinônimo de sucesso. Eu quero envelhecer, eu acredito que todo mundo quer envelhecer, né? Todo mundo quer viver mais. Então, eu tenho que me colocar no lugar das pessoas. Muitas vezes a discriminação vem de outras pessoas quando a gente diz, por exemplo, assim, você é muito velho para fazer isso. Ou até mesmo pode vir da própria pessoa, quando ela diz, nossa, não, eu não vou fazer isso, eu sou muito velha para fazer isso. E quem foi que disse que tem uma idade determinada para você ser velho para fazer isso ou aquilo? Isso depende. Então, a gente tem uma questão cultural, uma questão da sociedade e que foram impostas algumas crenças etárias. Então, tem uma idade para você se casar, tem uma idade para você passear, uma idade para você sair e uma determinada idade, algumas coisas não são mais aceitas. Não, você não pode fazer isso mais. Mas será que isso está correto? Será que tem idade mesmo para fazer tudo, né? Acabou, não é mais seu tempo, já foi. Será? A gente precisa analisar com muito cuidado. Alguns dos fatores, pessoal, associados a essa discriminação, alguns estudos apontam, é a tecnologia. O que acontece? Pela primeira vez, não são mais os idosos que estão ensinando os jovens. Agora, nessa nova geração aí, muitas vezes os jovens estão ensinando os idosos, principalmente com relação às novas tecnologias. E isso faz do idoso uma pessoa menos competente? Será que isso faz do idoso uma pessoa menos competente porque agora tem um jovem ensinando ele? Com certeza não. Isso é uma desvalorização que ocorreu da maturidade, né, na sociedade por conta dessas novas tecnologias. E por conta da população idosa, não só ela, também tem mais jovens, mas principalmente a população idosa ter mais dificuldades em aprender novas tecnologias. Isso, inclusive, gerou um preconceito com relação ao mercado de trabalho e às empresas. O idoso pode estar se afastando por doença, porque ele não consegue realizar ou não consegue mexer, né? Utilizar essas novas tecnologias.
E aí causa mais dificuldades nas relações do trabalho, principalmente nas relações intergeracionais. O que são essas relações intergeracionais? A relação dos jovens com os idosos. Então, criou-se aí essa questão da desvantagem laboral. É muito difícil trabalhar e aí, por consequência, vai ocorrendo uma exclusão social. Só que o que a gente precisa ter consciência é que esse fato que vai ocorrendo, muitas vezes tirando o idoso do mercado de trabalho por conta de novas tecnologias, por exemplo, é um fato inconstitucional. Porque nós temos as cartas magnas que dizem que todos nós somos iguais perante a lei e ninguém pode ser discriminado. Então, nós temos que avaliar a pessoa pela história de vida, pelas competências dela, e não somente baseado na idade. Isso é discriminatório. E qual é o problema de você ser discriminado, de você sofrer essas discriminações, principalmente? Existem alguns estereótipos negativos ligados à idade, dizendo que todo idoso tem um grande comprometimento cognitivo, que isso não é verdade, associando a longevidade a inúmeras doenças físicas que nem sempre, né, vão ocorrer, e dizendo que o idoso ele tem um maior comprometimento mental, o que também nem sempre é isso que ocorre. A pessoa, quando ela sofre discriminação, pode causar nela 2 vezes mais chances dela desenvolver uma depressão, ainda que você não tenha consciência, porque você não sabe que isso é uma discriminação. Mas uma pessoa ficar o tempo todo dizendo para você que você não é capaz de fazer algo por conta da sua idade, no seu inconsciente pode causar essas questões de depressão. Também piora muito a questão da autoestima, pode causar ansiedade e existem estudos que até apontam ideias suicidas, porque conforme alguém vai te convencendo que de fato você não consegue realizar mais nada, você acaba acreditando que você não tem mais produtividade ou utilidade perante a sociedade. E isso é algo assim extremamente grave. O mais importante, então, pessoal, é a gente ter essa aceitação do envelhecer. O que é a aceitação do envelhecer? É, em primeiro lugar, a gente ter a consciência de que cada um envelhece de um jeito, que envelhecer é um processo único e que a gente, sim, tem que respeitar as limitações. Então, eu tenho uma imagem de uma pessoa que está mais debilitada, né? E eu tenho do outro lado uma imagem de uma pessoa que está mais forte, e elas podem ter a mesma idade. De repente, podem ser pessoas com a mesma idade, só que com limitações e vivências diferentes. Então, não é a idade, não é um número que vai te definir. É como você se sente, é como você viveu aí todo esse processo para chegar nesse seu envelhecimento. Então, envelhecer é único. Você deve replanejar, reorganizar, reinventar. Você deve fazer novos planos. O que você quer agora para o seu futuro? Você nunca deve deixar de pensar em novos planos, novos projetos. Você tem que ser feliz com a idade que você tem, porque a idade é apenas um número. E você deve ter orgulho da idade que você tem, das experiências que você já vivenciou. E alguns autores dizem assim que a velhice é uma poupança. Eu acho isso extremamente interessante, principalmente para quem é mais jovem, né? Já ir refletindo sobre esse futuro. Por que a velhice é considerada uma poupança? A forma como você envelhece diz muito sobre a vida que você levou. Então, se eu quero envelhecer de maneira saudável, eu preciso já ir me adaptando e mudando meus hábitos agora. Como eu me comporto agora vai dizer, né, vai definir a idosa que eu serei. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu quero envelhecer como? Com qualidade de vida, né? Nunca é tarde para você mudar os seus hábitos para melhor. E a busca de uma longevidade saudável e feliz.
a favor do envelhecimento. Escutei muitos idosos dizendo assim, falam que idoso é a melhor idade. Melhor idade aonde? A gente tem dor, a gente tem um monte de coisa, a gente fica doente, não consegue fazer as coisas. Aí o pessoal fala assim, melhor idade, né? Sempre tem, há vários idosos, a gente já brincou bastante a respeito disso. Então vamos falar, o que eu tenho a favor do envelhecimento? Nós temos que pensar aí nas relações intergeracionais, em quantas contribuições os idosos conseguem proporcionar para os mais jovens, histórias, vivências, experiências, essas conexões. Então, assim, quanto que você, com seus 60, 70, 80, 90, 100 anos, você consegue passar e ensinar sobre a vida para uma criança, um adolescente ou um adulto? Então, essas relações, essas comunicações entre as gerações, elas auxiliam muito no processo de um envelhecimento saudável e de manter as conexões não só com a família, como com a sociedade também. Eu coloquei aqui sobre a importância do fracasso. Chega uma etapa da vida que muitos idosos, às vezes, não tiveram a vida que gostariam de ter, e aí fala assim, mas eu fracassei. O fracasso, pessoal, ele é muito, muito, muito importante, né? Para poder evoluir, para a gente crescer, apesar de ser muito dolorido, lógico, de jeito nenhum estou negando isso. Mas ele é um passo muito grande para que a gente tenha novas aprendizagens. E eu não preciso fracassar em tudo para aprender, eu também consigo aprender com o fracasso do outro. Então, o compartilhar os fracassos e as experiências colaboram muito para que a gente evolua cada vez mais. Lembrem-se que vocês são únicos, você é único. E muitas vezes, o que você aprendeu no seu serviço, o que você aprendeu na sua vida, na sua rotina, em toda a sua história de vida, é só a sua história. Então, você é muito importante para você auxiliar a evolução das pessoas no caráter mental, social, psicológico e tudo mais. Então, é muito importante que você compartilhe. Você pode contribuir muito para a sociedade, para todos nós. Aí, pessoal, tem uma questão aqui referente ao mercado de trabalho, né? Nós sabemos que hoje a população está envelhecendo cada vez mais, né? Vai crescer muito, já cresceu, e as estatísticas demonstram que ainda vai crescer muito o número de idosos. E aí, com relação ao mercado de trabalho, tem a questão da aposentadoria, né? Como antes as pessoas viviam menos, elas se aposentavam antes. E agora, a gente já está criando uma questão assim, aposentadoria por opção ou por obrigação? O ideal era que você se aposentasse por uma opção. Se você não quer mais trabalhar, deu lá, né, a sua idade, que isso existem leis que amparam isso, seria uma opção. Mas existem muitos idosos adoecendo por aposentarem por obrigação. Então, assim, aposentou, não pode fazer mais nada, tem que ficar em casa, acabou, não vai poder mais trabalhar. Se a pessoa tem uma vida muito ativa, e hoje com a expectativa ainda maior, ela vai ficar um bom tempo sem trabalhar. Até que ponto isso é interessante para algumas pessoas? Então, o ideal era que a aposentadoria não fosse uma obrigação, que ela fosse uma opção da pessoa. E aí, quem prefere continuar trabalhando, pode e deve continuar trabalhando, porque tem muito a colaborar e contribuir para a sociedade e para o mercado de trabalho, com expertise em várias áreas do conhecimento, com trocas de experiências. A gente tem idosos que se aposentam e começam a empreender, criar empresas, outras coisas. E hoje em dia a gente já tem sites também que empregam idosos, tá? Procurem aí, se vocês precisarem de alguma orientação, vão conversando com a gente. Tem sites que
você pode fazer o que você gosta de fazer e você pode tanto trabalhar como voluntário, ajudando algumas instituições, como você pode vender. Então, você ainda pode ter uma renda extra, sentir prazer. Tem pessoas que se aposentam e vão trabalhar com artesanato, vender. Você vai ser útil, você vai ser valorizado, você vai sentir prazer naquilo que você está fazendo e você pode ter uma renda extra. Ou trabalhar como voluntário, seja lá qual for o seu trabalho. Se você toca um instrumento musical, se você faz bolo, se você costura, independente da sua habilidade. Se você é um engenheiro aposentado, um psicólogo ou qualquer outro tipo de profissão, você pode estar contribuindo com a sua experiência de vida de uma forma geral. Não só com a venda de produtos, mas também com o fornecimento do seu próprio trabalho, do seu conhecimento a respeito da vida, tá? Então, existem inúmeras possibilidades de você fazer isso. Não pare. Não pare. Se você não se sente preparado para parar de trabalhar, não pare. Procure alternativas que te façam feliz. Bom, esse vídeo de hoje foi mais uma reflexão. Não permita que as pessoas desvalorizem as suas capacidades, principalmente discriminatórias com relação à idade. Então, cada um envelhece de um jeito, o envelhecimento ele é único, e se você se sente capaz de continuar trabalhando, de fazer as suas atividades, vá adaptando, claro, sempre respeitando as suas limitações, mas seja ativo, seja feliz. Então, para finalizar a nossa reflexão, pensa aí, quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos você tem? Como assim? Se você não soubesse que você tem essa idade que você tem, fazendo as coisas que você faz, agindo da maneira como você age, quantos anos você se daria? Você acha que a idade cronológica, esse número que define aí a sua idade, ele é compatível com o que você vive? Será? Nem sempre. Pode ser que você se considere uma pessoa mais idosa, ou não. Pode ser que você se considere uma pessoa muito mais nova. Analise aí, reflitam e vão reorganizando aí as ideias de vocês, né? A ideia era que vocês tivessem aí novas perspectivas, novas ideias sobre envelhecimento. E o envelhecimento, ele não é só patologia, ele não é só dor, é uma nova maneira de viver a vida. E nós estamos aqui para ajudar vocês e para trocar experiências com vocês e aprender muito também, que vocês têm muito para ensinar para a gente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até o próximo vídeo.